No painel que abriu a Semana do Auditor Fiscal e que debateu a promoção da cidadania e a autonomia na administração tributária, a doutora em Direito do Estado e consultora da FENAFISCO, Adriana Schier, falou sobre a institucionalização da administração tributária. E agora nós vamos conversar com ela para ela falar um pouquinho, doutora, do que foi falado durante esse painel. Bom, na verdade, esse painel, o tema desse painel, a institucionalização da administração tributária, a essencialidade da administração tributária e a sua autonomia, é um tema que a gente vem debatendo no cenário nacional como algo absolutamente fundamental para a cidadania brasileira. Criar mecanismos que permitam a administração tributária ser hoje uma instituição autônoma, desvinculada de qualquer ingerência externa, seja do poder econômico, seja do poder político, é fundamental para que a função fiscal possa ser exercida de uma forma melhor técnica. A autonomia da administração tributária, na verdade, ela abrange três aspectos: autonomia administrativa, autonomia funcional e autonomia orçamentária e financeira. Quando a gente fala de autonomia administrativa, o que se imagina é, através da institucionalização da administração tributária, permitir que a própria administração tributária tenha a gerência de todos os seus assuntos administrativos, seja servidores, seja licitações, contratos, enfim, toda a gestão administrativa fica a cargo da própria administração tributária, a partir dos seus quadros técnicos definidos pela própria instituição. Quando nós tratamos da mesma maneira de autonomia funcional, significa dizer que a função fim, que a finalidade da administração tributária, que é realizar as atividades de fiscalização para melhor arrecadar os recursos públicos, vai ficar definida a partir de um critério técnico. A atividade do auditor fiscal nessa medida é vinculada tão somente à lei e nenhum outro tipo de critério subjetivo de definição. E, finalmente, quando nós falamos da institucionalização, é também importante assegurar a autonomia financeira orçamentária. O que significa isso? Que a própria administração tributária terá gerência sobre os recursos financeiros que a ela forem destinados, mas mais do que isso, que a administração tributária terá condições de elaborar a sua proposta orçamentária, encaminhando essa proposta diretamente para o governador para que sejam aprovadas as leis orçamentárias específicas. Esse conjunto das três autonomias, autonomia administrativa, autonomia funcional e autonomia orçamentária financeira, na realidade é o que vai permitir institucionalizar a administração tributária e dar a ela condições de realizar de forma mais eficiente, com mais recursos, as suas importantes funções, que são essenciais para a cidadania brasileira e para a cidadania aqui do Espírito Santo. Doutora, só para a gente entender um pouquinho assim, e como é que está essa discussão? Está caminhando? O que o auditor fiscal, até mesmo a população, pode esperar dessa luta da FENAFISCO e dos próprios auditores? Na realidade, você colocou muito bem, é uma luta. Nós temos aí, fez 10 anos essa semana, a apresentação da PEC 186, que é a PEC que tramita no Congresso Nacional, está pronta para aprovação, de iniciativa do deputado Décio Lima, e essa PEC é o que vai garantir na esfera da Constituição Federal a realização, a implantação das leis orgânicas da administração tributária. Mas é importante que se diga que, apesar da PEC 186 ainda estar pendente de aprovação, os estados podem aprovar as suas leis orgânicas. E nós já temos 3 estados na federação com a aprovação das suas leis orgânicas: Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que foram os pioneiros nessa matéria e que hoje já despontam aí como exemplos a ser seguidos pelas outras entidades federativas. Então essa é uma luta que ainda não acabou, né? É uma luta que está começando e que é essencial que a gente tenha, inclusive, a participação da sociedade. É importante que a sociedade reconheça a administração tributária como uma instituição a favor da democracia. A sociedade vê com muito maus olhos o auditor fiscal, né? A sociedade imagina que o auditor é só aquele cidadão, agente do poder público que vai cobrar impostos. A sociedade dificilmente vê aonde os impostos são aplicados e para que ela, a sociedade, tem que arrecadar, né? Tem que contribuir com esses impostos e tributos de uma maneira geral. E a institucionalização da administração tributária vem também nesse sentido, de demonstrar à sociedade que sem administração tributária não haverá uma boa arrecadação de recursos e, portanto, não haverá eficiência que o Estado possa ter para implementar os serviços públicos necessários. Então é uma luta que depende também do reconhecimento da sociedade em relação à importância que tem a administração tributária no cenário nacional. Tá bom, então, doutora, muito obrigada. Catarine Rosalém, para o canal Cindy Fiscal.